bastante quando a gente vai estudar as planilhas. Pode acontecer de uma função soma colocar dois pontos e ponto e vírgula ao mesmo tempo. Quer dizer, na mesma função. Tu imagina tu está fazendo uma prova e aí aparece dois pontos e também ponto e vírgula. Vamos fazer esse exemplo passo a passo para observar qual seria o resultado. Acompanhe. Eu vou manter aqui igual soma, abre parênteses, A1, dois pontos, B2. Vou colocar ponto e vírgula e agora vamos colocar aqui C3 e fechar parênteses. Neste exemplo de função soma que eu acabei de construir, eu tenho dois pontos e também tenho ponto e vírgula dentro da mesma função soma. Olha lá, igual soma, abre parênteses, A1, dois pontos, B2, ponto e vírgula, C3. Então tem dois pontos e tem ponto e vírgula. Um detalhe importante, quem separa os argumentos da função é o ponto e vírgula. Portanto, não confundir argumento com célula. Porque aqui eu tenho vários indicativos de células. Mas quem separa argumento é o ponto e vírgula. Portanto, se eu tenho um ponto e vírgula, isso quer dizer que eu tenho dois argumentos. No primeiro argumento eu tenho A1, dois pontos, B2. No segundo argumento eu tenho C3. Observa, primeiro argumento A1, dois pontos, B2. Segundo argumento, C3. Já que quem separa os argumentos é o ponto e vírgula. Então, antes desse ponto e vírgula é um argumento e depois desse ponto e vírgula é outro argumento. Pois bem, cada argumento da função soma é independente e produz um resultado. Eu tenho que descobrir o resultado de cada argumento separado lá por ponto e vírgula e ao final somar o resultado desses argumentos. Observa, se no primeiro argumento da função soma eu encontro um intervalo, nesse caso A1, dois pontos, B2, então eu tenho que verificar qual é o resultado da soma deste intervalo A1, dois pontos, B2 que a gente já fez. A1, pontinho na parte superior esquerda, B2, pontinho na parte inferior direita, ligando A1, dois pontos, B2, é a soma de 4, 7, 13 e 6. O resultado deste primeiro argumento, então, é 20. 20 é o resultado do meu primeiro argumento. Perfeito. Aí eu tenho ponto e vírgula e um outro argumento, C3. Quanto vale C3, que está no segundo argumento desta função soma? Coluna C, linha 3, C3 vale 1. Então o resultado do primeiro argumento, que era um intervalo, porque tinha dois pontos, é 20. E o resultado do segundo argumento, que era apenas uma célula, é 1. Então 20 como resultado do primeiro argumento e 1 como resultado do segundo argumento, a soma vai dar 21. Vamos pressionar Enter e testar. Observa, 21 é o resultado desta minha função soma. Então, quando nós temos função soma com mais de um argumento, nós podemos ter aí uma mistura com dois pontos, com ponto e vírgula, tudo isso dentro da mesma função soma. Porque o dois pontos indica intervalo e o ponto e vírgula separa os argumentos da função. Cada argumento é independente, produz o seu próprio resultado. O primeiro argumento tinha um intervalo, produziu o resultado 20. O segundo argumento, que vinha depois do ponto e vírgula, era só uma célula, C3 que vale 1. Então é a soma de 20 e 1. 20 é o resultado do primeiro argumento, 1 é o resultado do segundo. 20 somado a 1, resultado 21 neste meu exemplo de função soma. É isso, as provas podem colocar ponto e vírgula, podem colocar dois pontos, tudo misturado na mesma função.